Não que o João Goulart fosse um revolucionário comunista, porém, nessa época, nos anos 60, eram considerados comunistas qualquer das pessoas que defendessem reformas sociais. Reformas como a reforma agrária, por exemplo, só defender a reforma agrária, você já era considerado um comunista. Além disso, essa marcha da família tinha a palavra com Deus. Percebe a presença da Igreja Católica, contrária a essas reformas e essa tendência esquerdizante de João Goulart. É claro, nós já falamos pela questão do ateísmo presente na União Soviética. Imagina se Jango fosse comunista, essa suspeita, né? Poderia, quem sabe, até adotar o ateísmo no Brasil. E aí a Igreja Católica perderia o seu espaço. Importante também falar no nome liberdade. Afinal, a União Soviética era conhecida como a ditadura do proletariado. Embora defendesse igualdade social, as oposições eram reprimidas com bastante violência. Oposições ao Partido Comunista da União Soviética. Logo, a oposição defendeu a liberdade, dizia que defendia a liberdade, defendia a não adoção da ditadura do proletariado no Brasil. Essa marcha da família aconteceu em São Paulo. 26 de março de 1964. Aconteceu um momento histórico chamado de Motim dos Marinheiros. Na verdade, não aconteceu a princípio nada demais. Os marinheiros e fuzileiros navais resolveram realizar uma reunião no dia 26 de março. Só que essa reunião foi desautorizada pela alta cúpula militar. Ou seja, por insubordinação, esses militares e fuzileiros navais, suas principais lideranças, foram presas. Assim, a exemplo de José Anselmo. João Goulart optou pela soltura dos envolvidos nesse motim dos marinheiros. Quando João Goulart ordena que esses marinheiros e fuzileiros sejam libertos, a alta cúpula militar considerou um grande agravo, uma desautorização à hierarquia militar, no dia 26 de março. Mais tarde descobriu-se que o José Anselmo era um agente infiltrado da polícia, infiltrado exatamente com o objetivo de gerar esse mal-estar entre a alta cúpula militar e João Goulart. No dia 31 de março, partiu de Minas Gerais Olímpio Mourão Filho, chefe do Exército na região, com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. As tropas partiram em direção ao Rio de Janeiro e logo acabaram ganhando a adesão de outros governadores, como Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, na ocasião, e Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo. No dia 1º de abril, diante das aproximações das tropas comandadas por Olímpio Mourão, João Goulart resolveu se retirar para o Rio Grande do Sul, onde Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, o esperava com apoio de militares para liderar a resistência ao golpe de 64. Bem, ao contrário do que todo mundo imaginava, João Goulart não liderou a resistência. No dia 4, João Goulart opta pelo exílio no Uruguai, contrariando as perspectivas não só de Leonel Brizola, mas de todos que apoiavam o seu governo. Quando João Goulart é exilado, chega ao poder Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso. Mais tarde, Ranieri Mazzilli passaria o poder para o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos articuladores do golpe de 64, ou Revolução Democrática de 1964, dando início à ditadura militar no Brasil. Mas essa é outra videoaula. Durante nosso encontro, o tempo todo falamos sobre a discussão, a diferença de conceitos entre golpe, alguns acreditam que foi um golpe em 64 e outros acreditam que foi uma revolução democrática. Vamos ver a opinião da galera. A censura em relação ao meio artístico, música, tudo, todo mundo... Não teve nada de revolução democrática. Não, assim, uma coisa... Democracia não existia, né? É isso. Então, golpe ou revolução? Revolução. Nossa, você está falando que voltou a censura, não teve democracia, então foi um golpe. É, foi um golpe. Você está gravando isso?
64. Para você foi um golpe ou uma revolução democrática? Para mim foi um golpe militar. Revolução. Golpe militar de 64. 1º de abril de 64, golpe militar, ditadura militar no Brasil de 64 a 79. 1964. O que vem na cabeça? Para você foi um golpe ou foi uma revolução democrática? Golpe militar. Golpe militar financiado pela CIA, Central de Inteligência Americana, e com apoio do Sistema Financeiro Internacional. Foi um golpe, com certeza. Por quê? Por quê? Porque acabou de... Não foi uma revolução democrática, foi um golpe militar, tomou o poder à força, fechou as instituições democráticas, etc. Não dá para chamar de uma coisa democrática. Golpe, revolução para menos, para destruir o Brasil um pouquinho. 64 foi um golpe ou foi uma revolução democrática? Revolução. Não foi? Era um arroxo, um sistema retrógrado que felizmente acabou. Guerra, confusão, a guerra que a gente devia ter, a guerra civil que não teve. O povo não fez o que devia fazer. Vimos a opinião da galera, mas vamos detalhar o que esses dois conceitos de golpe e de revolução democrática. Bem, alguns consideram que em 1964 ocorreu um golpe, porque ocorreu a deposição de um governo legítimo, que era o governo de João Goulart. Porém, alguns defendem que ocorreu uma revolução democrática. Revolução democrática. Por quê? Bem, acredita-se na hipótese de revolução democrática porque João Goulart estava vinculado a ameaças esquerdizantes e mesmo comunistas, e vimos que o comunismo, pelo menos na União Soviética, era uma ditadura do proletariado. Logo, os defensores da Revolução Democrática acreditavam que, ao derrubar João Goulart, estavam zelando pela democracia e pela liberdade no Brasil. Bem, diante desses dois conceitos, você faz a sua opção. Bem, as nossas dicas de estudo para a nossa videoaula, primeiro vamos falar no livro Visões do Golpe, a Memória Militar de 1964, da Maria Celina de Araújo, Glaucio Aridilon Soares e Celso Castro, editora Edioro. Também não deixe de assistir o filme do Silvio Tendler, Django. Despeço-me de vocês, deixando o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. É isso que a história faz com a gente. Ou nós a deciframos, ou o tempo devora a gente. Até mais! Na aula de hoje estudamos a crise do populismo. Falamos sobre o governo Jânio Quadros. Jânio Quadros realizou uma política externa independente, ou seja, acabou reatando ligações com a União Soviética e condecorando com a Ordem do Cruzeiro Ernesto Che Guevara. Vimos o governo parlamentarista de João Goulart. O governo parlamentarista de João Goulart foi marcado pelas pressões da sociedade por reformas sociais, pressões da CGT, da UNE e das ligas camponesas. Aprendemos sobre o governo presidencialista de João Goulart. Entre as reformas de base defendidas por João Goulart em seu governo presidencialista, podemos destacar a reforma agrária e a nacionalização de empresas estrangeiras. Bons estudos! Olá, professor. Agora é com você. Bem, a respeito desse período de crise do populismo, faça com que os alunos discutam esse conceito de golpe de 64, se é democracia. Além disso, peça que esses alunos façam um levantamento biográfico desses personagens históricos que atuaram no momento. Inclusive, alguns deles ainda estão vivos. Até mais.